Bom dia, está começando mais uma edição do programa Agronegócio e mais uma vez eu agradeço a sua companhia e desejo que você tenha um dia muito abençoado hoje. No programa de hoje nós vamos falar das exportações brasileiras de carnes bovina, suína e de frango. Vamos falar do carbono, sobre o manejo das culturas e o meio ambiente. Você vai ver que estamos na primavera e o tempo vai começar a mudar em relação às chuvas. Pedro Gonçalves, agrônomo e analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre os mercados da soja e do milho. E vamos conversar sobre um grande evento que vai acontecer em Goiás. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre as exportações brasileiras de carnes bovina, suína e frango. Os resultados levantados pelo Ministério da Agricultura junto à SECEX, que é do Ministério da Economia, indicam que nos 8 primeiros meses deste ano, as exportações brasileiras de carnes geraram divisas superiores a 17 bilhões de dólares. Resultado mais de 30% superior ao idêntico período do ano passado. Entre as 3 principais carnes exportadas, a única a continuar apresentando desempenho negativo foi a carne suína, cuja receita permanece 11% aquém da alcançada há um ano. E de toda forma, esse resultado ele foi amplamente superado pelo aumento de cerca de 40% da receita da carne bovina e mais de 33% da carne de frango. Daí o incremento global de 30,4% em termos de preço. É também a carne suína que continua enfrentando, sem surpresas, valores inferiores aos recordes de um ano atrás. No tocante ao volume, o maior destaque continua recaindo sobre a carne bovina, aumento de praticamente 16% sobre os mesmos 8 meses de 2021 e 26,5% de participação sobre o volume total. A participação da carne de frango segue sendo superior ao dobro, 56,6% do total. Mas o volume exportado nos 8 primeiros meses deste ano são apenas 6,8% maiores que os de um ano atrás. E agora vamos falar sobre carbono. Vamos falar sobre o manejo das culturas e o meio ambiente. Práticas agrícolas e sequestro de carbono no solo são conceitos que podem caminhar juntos. E a soja, maior commodity agrícola do Brasil, tem importante participação nesse ideal. Para mostrar o potencial dessa união, a Fundação Solidariedade lança estudo inédito que traça um retrato do balanço de CO2 na produção da oleaginosa lá no Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, região entre os estados, como eu disse, do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e no bioma Cerrado. Segundo a coordenadora de projetos da entidade, a Juliana Monte, foi analisado o estoque de carbono nas áreas com vegetação nativa e os cenários melhorados em função das práticas de manejo adotadas e mudanças de uso da terra nas áreas cultivadas. Foram analisadas 50 fazendas da região do Matopiba em 2022. Com presença de diferentes tipos de vegetação do Cerrado, juntas totalizaram mais de 155 mil hectares de soja. A metodologia para o cálculo das estimativas de emissões e de sequestro de carbono da produção de soja na região foi dividida em 4 categorias principais: emissões de produção agrícola, emissões e sequestro pelo uso do solo, estoques de carbono contido nas áreas com vegetação nativa e emissões líquidas, também chamadas de balanço de carbono.
O fenômeno climático Laninha, ele vai continuar pelo terceiro ano consecutivo e pode até durar o início do próximo ano, segundo a Organização Meteorológica Mundial, OMM. Isso deve ter um efeito direto nas condições climáticas em todo o mundo, desde secas na África até um verão extremamente úmido na Austrália. Em um único anúncio recente, a OMM disse que previu que essa atual fase de Laninha, que começou em setembro de 2020, continuará nos próximos 6 meses. Além disso, de acordo com as perspectivas do NOAA, as condições do fenômeno podem continuar até janeiro, março de 2023, com 54% de chances, podendo retornar para a neutralidade entre fevereiro e abril, com 56% de chances. Seguindo o padrão típico de um verão com laninha, as chuvas podem ficar acima da média na região centro-norte do Brasil. Desde o sudeste até a faixa norte, a tendência é de que as chuvas sejam positivas nas principais áreas produtoras, como no Mato Piba e também no Mato Grosso. E agora você vai ficar com o comentário de Pedro Gonçalves, agrônomo e analista da Scott Consultoria, que vai comentar sobre os mercados de soja e milho. Confira. Olá a todos que nos acompanham. Eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Vou trazer hoje um pouco de informações sobre a expectativa de safra dos principais grãos soja e milho, tanto para os Estados Unidos quanto ao Brasil, nessa safra 2022-2023. Bom, quanto às perspectivas de safra dos principais grãos soja e milho, a gente começa aí que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, devido às condições climáticas e às dificuldades que os Estados Unidos vem passando nesses momentos em relação ao clima, eles reduziram as produções, alguns pontos na produção dos principais grãos. Assim, com relação ao milho, o relatório reduziu em 10,5 milhões de toneladas de milho produzidas nos Estados Unidos, próxima a 3% da quantidade total aí, chegando a uma produção estimada atualmente em 354,2 milhões de toneladas. O Brasil, ao contrário, vem com uma expectativa de alta de 9,4% em relação à safra 2021-2022, com uma produção estimada, aí, segundo a Conab, de 125,5 milhões de toneladas para o milho. Porém, no mundo, os estoques globais dessa safra 2022-2023 vêm também revisadas para baixo, aí, com um saldo estimado em 304,5 milhões de toneladas. Quando a gente pensa aí na soja, os Estados Unidos também teve uma redução para baixo, aí, a sua expectativa, reduzindo em 4,15 milhões de toneladas produzidas desse grão, com sua produção estimada em 119,1 milhões de toneladas. Já no lado do Brasil, um aumento de 21,3% em relação ao que foi produzido esse ano. Esse ano aí tivemos algumas dificuldades em algumas regiões produtoras, muito por causa do clima também, mas a expectativa é que o próximo ano aí a gente consiga produzir 150,36 milhões de toneladas de soja, dados também segundo a Conab. Porém, no quadro global, para essa safra 22-23, o USDA reduziu a estimativa também dos estoques finais, aí de 101,4 milhões de toneladas em agosto para 98,9 milhões de toneladas, isso atualmente. Bom, quanto às estimativas dos preços pagos ao produtor, a gente vê pela Conab nessa safra 2022-2023, mesmo com esse incremento das produções do milho e da soja, eles acreditam ainda, o relatório indica uma estabilidade nos preços. E ainda o aumento da área, o aumento da produtividade se deve bastante à rentabilidade que o grão ainda vem recebendo, mesmo com todo esse custo de produção ainda em alta. Por hoje é só, pessoal, tudo que eu queria passar está por aqui. Até a próxima. E agora vamos comentar sobre a primavera. A primavera no Brasil iniciou-se nos dias 22, 23 de setembro e vai até o dia 21 ou 22 de dezembro. Ela tem início logo após o fim do inverno e antecede o verão.
Essa estação ela é caracterizada por apresentar dias com temperaturas amenas. Além disso, em algumas regiões também ocorre a floração de diversas plantas. Com a chegada da primavera, o padrão de circulação da atmosfera começa a mudar e dar mais condições para a ocorrência de chuvas sobre a região centro-oeste do país. E, ao que as projeções de médio prazo vêm indicando para esta próxima semana, nós temos uma boa recuperação das águas no solo, o que traz boas expectativas para o avanço dos plantios na safra agora deste ano 22-23. Em grande parte da região centro-oeste, o predomínio de uma massa de ar seco dificultará a formação de nuvens de chuva, favorecendo as culturas em finalização de colheita. São previstas pancadas de chuva isoladas no norte do Mato Grosso, no sudeste do estado de Goiás e na região centro-sul do Mato Grosso do Sul, com volumes que poderão ultrapassar 40 milímetros, que vão contribuir com a umidade no solo para a semeadura da primeira safra 22-23. São previstas chuvas que podem superar 100 milímetros no extremo oeste do Amazonas e também no Acre. E na região sudoeste do Pará poderão ocorrer volumes entre 60 e 80 milímetros. No Tocantins, no centro-norte do Pará, não são previstos acúmulos significativos de chuva, mas as instabilidades vão encerrar o ciclo da estiagem na região. Existe aí uma previsão de acumulados de chuva que poderão ultrapassar 60 milímetros em praticamente toda a região. O excesso de chuvas poderá causar restrição às lavouras de trigo em maturação e colheita no Paraná. No sul do Rio Grande do Sul, as precipitações não deverão ultrapassar a 20 milímetros. A passagem de uma frente fria que se desloca em direção a Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro deixará o tempo instável. Os volumes de chuvas poderão ultrapassar 80 milímetros, principalmente no oeste e sudeste de Minas Gerais. Pode ocorrer suspensão das colheitas de café, de cana-de-açúcar e também do trigo, com possível perda de qualidade dos produtos devido às chuvas. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre alterações que estão acontecendo em grandes empresas, principalmente nas multinacionais, a partir da Covid-19. E também vamos comentar sobre um grande evento voltado para o agro, que vai acontecer aqui no estado de Goiás. Nós voltamos já, é um minuto só. No trânsito, você nunca segue sozinho. Pedale preferencialmente na ciclofaixa. Evite atravessar fora da faixa de pedestres. E respeite a sinalização e os limites de velocidade. Juntos, salvamos vidas. Detran e Estado de Goiás. Para você, produtor rural, a Macroservice Materiais Elétricos tem condições de preços imbatíveis. Trabalhamos com as melhores marcas, produtos e serviços de confiança. A Macroservice Materiais Elétricos é referência no mercado há 40 anos. Entre em contato com a Macroservice Materiais Elétricos e faça seu orçamento. Promoção Ford na Vesa.
Ranger, a picape mais premiada do Brasil, líder de vendas por R$233 mil. Isso mesmo, completa, automática, 4x4, diesel por R$233 mil e taxa de 0,42 ao mês. Corra para a Navesa e garanta a sua Ranger com bônus de 20 mil na valorização do seu usado de qualquer marca e taxa de 0,42 ao mês. Escolha a sua Ranger 2023 na Ford Navesa. Estão abertas as inscrições para os cursos de formação continuada da UniRV. Invista no seu futuro profissional. Cursos técnicos gratuitos com aulas presenciais no campus Rio Verde. Técnico em agropecuária, técnico em análises clínicas, técnico em segurança do trabalho. Acesse o site unirv.edu.br/Pronatec e inscreva-se até o dia 30 de setembro. UniRV, o nosso ideal é ver você crescer. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. Meus goianos e minhas goianas, nossa caminhada está chegando à reta final. E mais do que nunca, eu preciso de você, da sua força. Então, no dia 2, para governador de Goiás, vote 44. Simbora, minha gente. Vote 44 para Goiás seguir em frente. É arrocha Goiás e arrocha o 44. 44, 44, porque o povo quer bem mais. Quer mais caiado pra Goiás. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora vamos falar sobre alterações que estão acontecendo em grandes empresas, principalmente nas multinacionais, a partir da Covid-19, quando veio a Covid. Um dos exemplos é a multinacional de sementes e pesticidas, a Corteva AgriScience. E a Corteva anunciou agora que ela vai sair de aproximadamente 35 países. Além disso, a empresa também vai suspender o contrato layoff de cerca de 5% dos colaboradores em nível mundial, com o objetivo de cortar custos, visando enfrentar a crise econômica. A ideia da Corteva é reduzir os gastos planejados e implementar medidas para proteger as margens da companhia frente ao aumento dos custos das matérias-primas. O aumento na inflação, que atinge até mesmo os países mais desenvolvidos do mundo neste ano, atingindo as máximas das últimas 4 décadas. Segundo o executivo da Corteva AgriScience, mesmo que a pressão de custos diminua no próximo ano em relação aos níveis vistos neste 2022, o avanço nos preços ainda será significativo. O plano da Corteva será o de atender cerca de 110 mercados, que representam 95% do faturamento da gigante de agroquímicos e sementes. E agora eu vou conversar com a Adriana Ferreira. Doutora Adriana Ferreira, ela é mestre em desenvolvimento de líderes, mentora e coach, consultora sistêmica e ela também é mentora e coach para desenvolvimento de líderes e equipes. E nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar de um evento, nós vamos falar do C2 Agro, que é um congresso centro-oeste do agronegócio. Doutora Adriana Ferreira, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. E hoje nós vamos fugir um pouco das conversas normais que a gente tem. E nós vamos falar de um evento, de um congresso, que é algo fundamental, principalmente aqui na região centro-oeste, que é a maior região produtora de alimentos do país. Doutora Adriana Ferreira, o que é o C2 Agro? Toninho, primeiro, obrigado pela oportunidade.
O C2 Agro, ele é um congresso voltado para o agronegócio, a cadeia produtiva do agronegócio. E nós vamos discutir neste congresso diversos temas. E que o nosso mediador, claro, é você. E como que vai acontecer esse congresso? Qual o objetivo dele? Levar informação para os alunos, os produtores e a sociedade. Tanto que um dos primeiros painéis que nós temos é a importância das instituições no crescimento do agronegócio. Então, nós contamos com a presença da OAB, da APROSOJA, da Saneago, entre outras representantes, entidades, instituições que estão dentro da cadeia do agro e que têm um impacto muito forte quando elas atuam. Nós vamos ter também palestras sobre holding rural. Por quê, Toninho? Esse é um dos temas relevantes para o produtor rural. O produtor rural, ele quer entender como ele faz uma holding, como ela acontece. E aí vem um palestrante que ele tem a experiência no mercado na implantação de holding, que é o Juliano Santana. Depois temos novamente um segundo painel em que nós vamos discutir a infraestrutura. Parece um tema para o agro muito transversal, não é? Por exemplo, silo. O produtor tem que contratar para fazer silo. Nós vamos levar sobre máquinas e equipamentos o Mark Elísio, infraestrutura o Cleidstone. E neste painel também nós vamos contar com a presença do Jacó Coelho, porque ele vai falar um pouco da importância, né? Como é a produtividade, como aumentar a produtividade para o agronegócio. Então, nós temos um painel multidisciplinar que entra em infraestrutura, máquinas, aspectos da advocacia, né, do mundo jurídico para o agro. Terminando este painel, nós vamos para uma palestra muito importante que é de seguro agrícola. Então, a doutora Aline Garcia vai falar junto com o doutor Rafael Venâncio sobre o que você precisa saber para contratar um seguro agrícola. Muitas vezes, esses aspectos operacionais, eles fogem do controle do produtor. Então, nós queremos levar essa informação. E o doutor Rafael Venâncio vai falar sobre as tendências do mundo jurídico para o agronegócio. Então, são temas que são relevantes para a sociedade, para o produtor rural e para o acadêmico também. De maneira geral, pelo que a senhora falou, são temas que no dia a dia a gente não dá valor a esses temas. É igual falar em sucessão, mesma coisa. A gente acha que não vai morrer, que vai continuar do mesmo jeito, e nós vamos tocar com 90 anos, nós vamos querer tocar a propriedade, e a coisa não é desse jeito. Então, são temas que, para despertar o interesse tanto de alunos, né, como de produtores também, que a sucessão, essa parte jurídica, que a gente não esquenta muita cabeça e nem faz questão de aprender, Sim. de ter ideia, e é aí que o bicho pega a gente. Né? Sim, e a intenção é fazer com que o produtor, o acadêmico, a sociedade, ela comece a ter informações seguras. A nossa maior preocupação hoje no mundo jurídico contábil dos profissionais, né, Toninho, é ter essa segurança, passar uma informação segura para aquelas pessoas que precisam. Então, a intenção do C2 Agro é exatamente levar uma informação para que o produtor, para que o acadêmico e a sociedade possam entender melhor esses processos que envolvem o agro, mas de uma forma multidisciplinar. Entendi. Quando é que vai acontecer esse evento? Ele vai acontecer no dia 15 de outubro, a partir das 13h30, no Sindicato Rural de Jataí. Então vai ser em Jataí, um dos maiores, vamos dizer assim, centros produtivos do estado de Goiás, uma região altamente rica. E como é que faz para fazer a inscrição? Para fazer a inscrição, você entra no nosso site da FGI, Faculdade de Gestão e Inovação, e você já vai encontrar diretamente esse cartaz que está aparecendo aí no vídeo.
É só você clicar, inscrições abertas, e ele já leva você para um formulário. Então, seria um www.fgi. www.c2agro. www.c2agro. Isso. Abriu isso. Aí, já cai na página, já faz inscrição? Já faz inscrição. E paga alguma coisa ou não? Nós temos, esse evento vai ser um evento beneficente. Então, nós vamos reverter toda a renda do evento para os hospitais de Jataí, em especial aqueles que tratam os pacientes com câncer. Realmente precisa, porque tem muito hospital aí que está pela hora da morte, infelizmente, está numa situação complicada. E é uma responsabilidade social que nós assumimos na faculdade, na FGI, de ter um projeto de extensão da faculdade que possa trabalhar com responsabilidade social. O congresso é justamente um deles, para que a gente reverta para a sociedade aquilo que a sociedade nos dá enquanto estrutura, né? No caso de Jataí, para os nossos alunos, para os cidadãos, para todas as pessoas que estão ali naquela comunidade. Bom, doutora Adriana, além de consultora sistêmica, mentora, coach, desenvolvimento de líderes, trabalhando com equipe, a senhora também é professora. Eu sou professora. Tá. A senhora dá aula justamente nessa área de sucessão, de trabalhos em grupos, vamos dizer assim, como trabalhar dentro de uma empresa, como conduzir uma empresa. Bom, como é que a senhora está vendo aí? Nós estamos num ano político, no limiar de uma mudança muito radical que nós podemos ter no país, muito séria. E como é que a senhora está enxergando o agro nisso tudo? Será que nós vamos ter um ano meio difícil? A senhora que tem muitos alunos que trabalham com o agro, que estão dentro do agro, como é que a senhora está vendo esse momento hoje que nós estamos vivendo? Eu acho que o momento, né, ele é de muita polarização. Infelizmente, isso foi para uma cultura que não é interessante, mas eu digo assim muito para os alunos, olhe para os fatos, tenha uma análise crítica, olha para a realidade. Então, acredito que o que nós temos de melhor nesse ambiente da educação é despertar nas pessoas o pensamento crítico para que elas possam fazer uma análise da situação. Concordo em gênero, número e grau, porque, olha, eu sempre achei que o nível político brasileiro é muito baixo. Se discute por causa de um pneu de um carro que furou, de uma frase que foi dita, sabe? Então, eu acho que nós tínhamos que ter um nível melhor, uma coisa mais alta, porque o nível político que a gente está observando em basicamente todos os candidatos é um nível que não bate mais com a nossa realidade, é muito baixo. Como educador, eu gostaria que esse nível fosse muito melhor, porque quando nós temos políticos com projetos... o que não tem, né? O que não tem. Nós temos a possibilidade de ter uma sociedade que vai crescer intelectualmente, socialmente, sob todos os aspectos. Então, talvez até uma escola para legisladores, executivos. Estava precisando, né? Uma escola para político mesmo, tem que ter. Porque esse negócio, eu vou prometer, eu vou fazer, vai fazer nada. Primeiro, eu tenho orçamento para fazer? Eu tenho orçamento. A primeira pergunta é essa, isso, tem dinheiro para fazer? Dinheiro. Porque se as empresas privadas, elas têm uma gestão e elas se organizam a partir do orçamento, dos seus custos, dos seus lucros... De um estudo que se faz. De um estudo que se faz. A mesma coisa é no setor público, com uma diferença, né? Nós prestamos serviço para a sociedade. O primeiro ato é esse. Vão prestar um serviço para a sociedade. E como é que você vai encontrar casa se você não sabe nem onde fica a casa? Doutora Adriana, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Sucesso no C2 Agro, Congresso Centro-Oeste, que vai acontecer dia 15 agora de outubro, lá no Sindicato Rural de Mineiros. De Jataí. De Jataí, desculpe, Jataí. Seria interessante você participar, que vai ser um excelente evento. Obrigado. Eu que agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: nunca se justifique aos amigos. Eles não precisam e os inimigos não acreditam. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.